Fala, galerinha da terceira série, do Foco no Vestibular, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, com os familiares de vocês, que vocês estejam aí se cuidando, né? Usando máscara, lavando sempre as mãos, usando o álcool em gel, como é recomendado. Tô seguindo todos os protocolos na minha casa, sei que esse momento é bem difícil, mas com certeza nós vamos vencê-lo juntos, né? Tenho fé nisso. E a gente tem que continuar os nossos estudos, afinal de contas, né? Nossa vida segue, vocês ainda têm um vestibular pela frente e muitas coisas ainda que vocês vão fazer, com certeza. E para que a gente continue juntos, eu hoje passei para o capítulo 5. Nós vamos ver um pouquinho sobre palavras e sentidos. Galera, o que acontece? A aula de hoje ela tem um pré-requisito que é a aula passada. Então, quem não assistiu a aula passada, que é a aula 5, né, sobre o capítulo 4, em que a gente tem substantivo, adjetivo e artigo, vai ter alguma dificuldade de entender essa aula de hoje. Então, eu peço que vocês voltem, assistam a aula da semana passada e depois assistam essa aula aqui, beleza? Gente, a parte boa dos vídeos é que eles ficam gravados. Vocês podem acessar, ver novamente, fazer suas anotações quantas vezes vocês quiserem. E isso é algo positivo. A gente tem que tentar ver as coisas positivas, do lado positivo também, não só negativo. Então, assista o vídeo novamente, se você tem essa oportunidade, né? E depois venha e assista esse vídeo de cá, que é o do capítulo 5, que vai falar sobre palavras e sentidos. Então, vou começar a nossa aula de hoje. Pega o seu material para fazer suas anotações e a gente seguir juntos aqui. Bom, a gente vai falar sobre os substantivos e adjetivos nos textos. É muito comum a gente ter a necessidade de escrever situação, local, pessoas, né? E uma descrição, ela pode ser explicada como o ato de explicar, detalhar, pormenorizar, dando minúcias para caracterizar, especificar ou reproduzir algo. Então a gente descreve tudo que existe. E uma eficiente descrição, ela tenta oferecer ao ouvinte ou ao leitor a impressão de que ele está presenciando o que está sendo descrito, que ele está cara a cara com aquilo que está sendo descrito aí. Então a gente tem dois tipos de descrição, né, de acordo com o que a gente objetiva. Então eu tenho a descrição objetiva, que o intuito principal dela é descrever de maneira objetiva. Então você vai relatar as características do objeto, do lugar, da pessoa, de modo preciso. Você não vai dar opinião, tá? E nem colocar comentários pessoais ou atribuições a qualquer termo que vai possibilitar uma gama de interpretações. A descrição objetiva é você descrever aquilo do jeito que você vê e do jeito que todo mundo vê. É o senso comum. Todo mundo vai olhar e vai imaginar a mesma coisa, por isso que ela é objetiva. Mas a gente tem também a descrição subjetiva. E ela é preferida, né, nos casos em que o autor ele quer expor uma realidade de acordo com as opiniões. Então, uma descrição subjetiva, eu coloco emoção, coloco opinião, eu coloco aquilo que eu acho e não somente aquilo que é verdade, beleza? E ela é usada quando você pretende atribuir um sentido poético e artístico diferente da definição que tem no dicionário. Então, a descrição objetiva eu trabalho com a realidade. A descrição subjetiva eu trabalho com a realidade, mas eu dou a minha opinião também. Para isso ficar claro, gente, olha os exemplos. Coloquei esse exemplo aqui de descrição objetiva. A cidade é pequena e pacata. Lá todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas lojas, uma escola, uma igreja e uma praça. Então ele está descrevendo aqui algo, né, de uma maneira que todo mundo que for até essa cidade vai enxergar essa cidade aí da mesma maneira. Essa é a descrição objetiva. Agora olha a mesma descrição sendo transformada em uma descrição subjetiva. A bonita cidade é pequena e pacata. Lá, todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas poucas lojas, uma escola muito boa, uma igreja lindíssima e uma praça muito florida. Então agora ele está dando a opinião dele. Ele falou que a cidade é pequena, pacata e bonita. Isso quer dizer que eu vou achar? Não.
Por isso que é uma descrição subjetiva. E todo mundo vai achar pequena e pacata, mas bonita, ele achou. Eu posso não achar. Para ele tem poucas lojas, para mim pode ter muitas. Para quem mora lá pode ser muitas. Para ele a escola é muito boa. Talvez para quem estude nela ela não é tão boa assim. Então, pessoal, a descrição subjetiva é aquela que a gente coloca aquilo que a gente pensa no texto. O que acontece? Os livros, eles trabalham muito com descrição. Quando você assiste um filme, uma peça teatral, você está vendo. Se você está vendo aí, né, você consegue formar a figura no seu cérebro. Agora, quando você lê um livro, você só tem palavras. Então, eles utilizam uma descrição para que você consiga formar uma imagem aí dentro da sua cabeça. Beleza? Então, isso é descrição. E para a gente descrever, a gente usa uma parte grande de adjetivo, já que a descrição é feita por meio deles. Gente, sentidos das escolhas vocabulares. Quando a gente conversa com alguém pessoalmente, a gente consegue compreender mais fácil aquilo que está sendo dito. Por quê? Pessoalmente, a pessoa faz pausas na fala, a entonação da voz, os gestos, tudo isso vai facilitar a comunicação. Mas a mensagem escrita, ela também tem que ser transmitida de uma maneira que o entendimento do leitor seja 100%, mesmo que a gente não disponha desses recursos, como pausa, entonação, gesto e assim por diante. E nesse caso, gente, a escolha de palavras é que vão deixar clara a intenção da mensagem, porque você não vai poder tirar dúvidas no momento da leitura. Quando o cara escreve uma notícia de jornal, ele tem que escrever da maneira mais objetiva possível, porque senão, na hora que você estiver lendo esse texto, vai te surgir uma dúvida. E tem como você tirar essa dúvida? Não tem, né? Então, por isso que algumas escolhas, elas têm que ser muito bem pensadas. E a comunicação é um processo interativo, né? E para que haja uma comunicação efetiva, onde um fale e o outro entende, é preciso clareza nas escolhas vocabulares, para que os sentidos pretendidos eles sejam alcançados. Aí a gente vai ver as relações de sentidos existentes entre as palavras para ter como base, né, como são feitas as escolhas e por que são feitas. Então, ó, sinônimo, gente. Os sinônimos, eles são palavras que possuem significados semelhantes quando usadas no mesmo contexto. Não são palavras de significado igual, tá? Mas de significado semelhante. Ele serve para evitar repetições de termos próximos, né? Uma das principais funções dele. Se graças a Deus que existem os sinônimos, senão os textos ficariam muito repetitivos. Ele também permite variar as referências, então a gente vai fazer várias referências aí por meio de sinônimos e amplia o sentido de uso das palavras, né? A palavra que é usada somente naquele sentido, dependendo do contexto, ela vai ter ampliado o seu significado. Eu coloquei 2 exemplos. Pode ser sinônimo de alegre, contente, animado, divertido, bem-humorado, feliz, sorridente, dependendo do contexto. Pode ser sinônimo de justo, íntegro, honesto, imparcial, correto, honrado, direito, dependendo do contexto aí, beleza? Então, ó, a gente tem que colocar em mente, sinônimos são palavras que possuem significados semelhantes e não iguais. Mas o sinônimo, ele pode ter uma gradação de sentido. E aí eu peguei esse textinho do livro para a gente poder falar sobre sinônimos. Use e abuse. Você, por certo, já fez muitos exercícios com sinônimos, desde o ensino fundamental. Os professores, acertadamente, o levaram a ver que, em vez de repetir desnecessariamente uma mesma palavra, podemos empregar outras que apresentam o mesmo ou quase o mesmo valor no contexto. Esta é a questão. O mesmo ou quase o mesmo? Nada disso. Significa apenas que em determinadas frases ou contextos podemos usar umas pelas outras, sem grande prejuízo de significação, mas até com ganhos expressivos, como casa, residência, lar, domicílio, moradia, morada. Cada uma delas tem sua própria característica e até domínio de uso, mas a grande semelhança de sentido permite alterná-las em muitos contextos. Se queremos ressaltar o aspecto afetivo, dizemos meu lar. Se o aspecto é particular, minha casa. E se é o aspecto jurídico, meu domicílio. Então ele está falando aí das gradações de sentidos.
A palavra casa, ela está sendo usada como sinônimo aí de residência lá, domicílio, moradia, morada. Mas em cada contexto, ó, você pode optar por uma delas para ter uma comunicação feita de maneira mais efetiva, para que a mensagem chegue de uma maneira melhor até a quem ela se destina aí no caso. Beleza? Bom, gente, dependendo da escolha dos sinônimos, eles podem ter uma conotação diferente no contexto em que eles são utilizados, né? Nem sempre a pessoa vai interpretar o sinônimo aí da maneira como você teve a intenção de usar. Então, a escolha da palavra mais adequada, ela está relacionada ao texto que está sendo dito ou escrito, né? Então, no momento em que você escolhe uma palavra ou frase, ela é feita de modo inconsciente. Mas é uma escolha que vai imprimir uma marca. O que é isso? É um modo particular de se expressar. Cada indivíduo ele se expressa de um modo particular. Por exemplo, pega a proposta textual do Enem. Todo ano a gente tem uma proposta textual. Ninguém escreve um texto 100% igual ao outro. A gente pode defender as mesmas opiniões, sugerir a mesma solução para o problema, mas as palavras escolhidas não são iguais, porque cada indivíduo aí na nossa sociedade, ele tem uma maneira particular de se expressar. E não só na escrita, como na fala. A gente consegue identificar semelhanças. Pega um grupo de adolescentes, a maioria vai utilizar gírias, tá? Mas cada um aplica a gíria no seu momento, na sua escolha, com determinado tipo de pessoa. Então, as nossas escolhas, elas são individuais, mas as nossas escolhas, elas têm que ser feitas sempre pensando no contexto de interação, né? Já pensou se o jornalista começasse a fazer descrição subjetiva? Ai, o ladrão é lindo. Então, não daria certo, né, pessoal? Por quê? Porque aquele contexto comunicativo, ele não exige uma descrição subjetiva, mas uma descrição objetiva. Então, a gente tem que ter essa noção para saber escolher de maneira adequada as palavras que a gente vai utilizar, dependendo do ambiente. E a gente tem também os falsos sinônimos. O que são os falsos sinônimos, gente? A gente usa os sinônimos para poder evitar a repetição, principalmente, né? E é importante a gente saber diferenciar determinadas expressões e palavras que são muito parecidas. E como elas são parecidas, elas geram confusão. E aí as pessoas acabam não conseguindo utilizar da maneira que deveria. Então, por exemplo, eu tenho de encontro A e ao encontro D. De encontro A é no sentido de você ir contra, você está em desacordo. Fui de encontro à opinião do aluno, quer dizer que eu não concordei com aquilo que ele disse. Fui, de encontro, né? Fui contra. Agora, ao encontro de é estar de acordo. Fui ao encontro da opinião do meu marido, quer dizer que eu estou de acordo com o que ele disse, né? Eu concordo com tudo aquilo que ele disse. Então, a gente vai ter aí significados diferentes, mesmo as palavras sendo super parecidas. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas escolhas aí, porque senão a gente acaba aplicando uma expressão, né, ou em uma frase, em um contexto, de maneira errada aí, pessoal. Bom, continuando então a nossa aula, a gente vai falar agora de um exemplo que eu também tirei do livro e coloquei aqui na nossa aula. Ele fala assim: numa cafeteria, Patrícia tomou 2 cafés, depois sentiu fome e pediu um sanduíche. Sentiu-se satisfeita em comer o lanche na cafeteria. Percebam que a cafeteria e o sanduíche, eles não são conhecidos, né? Então, ela faz uso aí do artigo indefinido. E aí, por que eu disse que era importante vocês assistirem a outra aula antes? Porque lá a gente tem as definições dos artigos, quais são os artigos, para que eles servem e tudo mais. Então, como a cafeteria e o sanduíche, eles não são conhecidos, eles utilizam o artigo indefinido aí para fazer referência. Mas no final do texto, esses elementos eles são particularizados, né? Então, ele vai usar artigos definidos, ó. Quando ela fala do lanche e da cafeteria novamente, aí ela já retoma com o artigo definido, porque eles já foram citados anteriormente. Então, quando eles foram citados anteriormente, não tinham aparecido ainda, usou o artigo indefinido justamente para indefinir. Mas quando eu retomo eles, o leitor já sabe do que eu estou falando, porque ele não já leu essa parte aqui. Então, ele sabe que quando eu falo do lanche, eu estou me referindo ao sanduíche. E da cafeteria é dessa primeira cafeteria. Então, uma descrição, ela pode ser definida ou indefinida. Vai depender dos determinantes que são usados.
Se você está inserindo o assunto, é interessante você fazer uso dos artigos aí indefinidos, de palavras que indefinem, né? Depois que você já falou, você pode retomar usando os definidos, porque aí a pessoa já sabe, né, a referência, o ponto de partida de onde você está retomando, o que que você está retomando, já que foi citado anteriormente já, beleza? Existem algumas formalidades e escolhas lexicais. Quando a gente realiza escolhas lexicais, que é escolhas de palavras, é importante que elas sejam adequadas aos objetivos comunicativos do texto. Então, por exemplo, alguns textos eles precisam de uma linguagem mais formal, enquanto outros vão utilizar uma linguagem mais informal. E aí a seleção do vocabulário, gente, ela está relacionada ao assunto explorado, né? Ao gênero do texto e ao grau de formalidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma notícia de jornal, na notícia de jornal eu uso uma linguagem mais formal. Agora, uma piada eu utilizo uma linguagem mais informal. Então, a gente tem que pensar em todas as situações, né, do nosso texto, para quem que ele se destina, onde que ele vai circular, quem está escrevendo, tem que pensar em tudo isso antes de escrever. Senão, o nosso texto aí ele não vai ser efetivo. E o uso de termos obscuros ou que tenham um sentido próprio em determinada comunidade de falantes pode prejudicar a clareza textual, principalmente quando for usado fora do contexto. Eu tenho determinadas palavras e para um determinado grupo de falantes aquilo tem um significado. Se eu soltar aquilo fora de um contexto, eu posso causar aí um efeito diferente. Pega a palavra rapariga. Rapariga em Portugal é o feminino de rapaz. A rapariga no Brasil, ele tem um cunho diferente, né? Ele é sinônimo de meretriz. Então, se eu uso isso, dependendo da comunidade de falante, aqui no Brasil, eu posso estar cometendo uma ofensa nesse caso. Então, por isso você tem que tomar muito cuidado com as suas escolhas lexicais e usar as palavras aí sempre pensando no seu leitor. Para quem que eu estou escrevendo? Será que essa pessoa para qual eu estou escrevendo, ela vai entender a minha intenção ao usar determinada palavra? Então, esses são questionamentos que a gente tem que fazer, né, na hora de fazer nossas escolhas lexicais, que são as escolhas de palavras. Uma palavra fora do lugar, gente, ela confunde um leitor. Então, a gente tem que ter cuidado para escolher cada palavra e evitar aquelas de cujo significado tenha dúvida. Porque se você utilizar palavras que você mesmo tem dúvida, como que você acha que o seu leitor vai receber aquilo? Se você que está escrevendo não sabe se você está utilizando a melhor palavra, imagina a pessoa que vai receber, né? Bom, a gente tem dois tipos de linguagem. A linguagem denotativa e a linguagem conotativa. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Então, a gente vai utilizar as palavras, é porque aqui estava conativa, eu consertei, de acordo com os contextos em que elas são apresentadas. Então eu tenho, né, o denotativo, que é o sentido literal, é o sentido do dicionário, é o sentido real da palavra, e o conotativo, que é o sentido figurado, são os outros sentidos que a gente atribui aí para a palavra. Então, eu vou escolher qual linguagem é mais adequada de acordo com o tipo de texto que eu vou fazer. Olha os exemplos. O leão é uma fera. Fera está sendo usada no sentido de brava, é o sentido real do contexto, né, do dicionário. Então, é o sentido denotativo. Agora, se eu falo, minha mãe está uma fera com meu pai, fera aqui quer dizer que ela está muito brava. Então, ele ganhou um novo significado. Comprei um cachorro, é o cachorro animal. O homem é um cachorro, é no sentido que ele é safado, né? Então, a gente escolhe, faz a nossa escolha de linguagem de acordo com o sentido que a gente quer atingir. A linguagem denotativa, ela está presente mais em textos jornalísticos, notícia, reportagem, trabalhos, teses e assim por diante. A linguagem conotativa, ela está presente no poema, na música, né? Com textos que não têm compromisso aí com a realidade. Então, em textos mais formais, a gente tenta evitar o uso conotativo das palavras, para poder minimizar aí as dificuldades de interpretação ou múltiplas interpretações pelos interlocutores. Se eu fizer um uso de palavras muito conotativas num texto, que eu tenho que usar a linguagem denotativa, eu posso prejudicar a interpretação do meu leitor aí. Ele pode entender algo diferente daquilo que eu quis dizer. Por isso que determinados tipos de textos a gente usa a linguagem denotativa. Bom, pessoal, tem maneira da gente descrever de forma definida e de forma indefinida. E os artigos, eles vão acompanhar o substantivo
para generalizar ou individualizar, que nem a gente já viu. Os indefinidos generalizam, os definidos particularizam, né? Individualizam. Então, os artigos, eles podem se relacionar com as preposições e formar novas palavras aí. E aí eu coloquei uma tabela que está no livro de vocês para vocês terem noção. A preposição a, quando ela se funde com os artigos definidos, ela pode formar o a craseado, o ao, o as craseado ou aos. Essa mesma preposição, a gente tem outra preposição que é a de. Quando ela se funde com o artigo definido, eu posso ter da, do, das, dos. Já com o artigo indefinido, eu posso ter dum, duma, dumas, duns. Eu tenho também a preposição em, que com os artigos definidos forma na, no, nas, nos. Já a preposição em com os artigos indefinidos, num, num, numas, numas, né? Numas, nums. E tem o por, que pode formar com os definidos, pela, pelo e pelas, pelos. Pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E quero dizer para vocês o seguinte. Essa tabela aqui pode não fazer muito sentido pra gente. Mas por que ela não faz sentido, talvez? Porque a nossa língua vem do latim. Então, essa fusão não faz tanto sentido pra gente, porque é uma derivação latina, tá bom? E é isso. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, assim como todos os outros professores. E a gente se encontra semana que vem aí mais uma vez, tá? Continuem se cuidando e até a próxima.